Uma alegria muito grande estarmos aqui nessa quinta-feira de adoração. Quero perguntar, quem está aqui, veio a Canção Nova pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Vamos aplaudir. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. E quem veio aqui pela segunda, terceira, 50ª vez? Levanta a mão, diga eu. Que beleza, vamos aplaudir também. Seja muito bem-vindo. Se você voltou é porque bebeu da água daqui, gostou e voltou, né? Coisa boa. Sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para você agora, já no começo da pregação, fica de pé novamente. Nós vamos começar essa pregação com uma oração. Pedi para fazer o fundinho aqui musical aqui, mas a gente vai começar com essa oração. Eu senti da gente começar a pregação de um jeito diferente. Porque essa pregação, o tema desta pregação é libertos pelo sangue de Cristo. Estamos no último dia do mês de julho. 31 de julho, esse é o último dia desse mês, que é um mês que a igreja, de forma muito especial, ela se volta a essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então eu quero começar essa pregação, convidando você que está aqui no rincão e você que está em casa, a fazermos esse ato de consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu vou lendo aqui, eu vou rezando e você repete comigo. Erga sua mão direita, por favor. Você que está em casa também faça isso. E você vai repetindo comigo. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno, e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós os pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos que nela habitam. Agora, num breve silêncio, vai agora no silêncio do seu coração, falando o nome de cada um que mora com você na sua casa, pedindo mesmo que o sangue de Jesus venha lacrando cada um daqueles que moram com você, que residem com você. Repita comigo: as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens, que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas
e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar, com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que a vossa paz e o vosso coração nela reinem. Nós os agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Já nos apresentamos a Nossa Senhora, aquela que se manteve em pé, ali, de pé, aos pés da cruz. Ela que viu o sangue jorrando do lado transpassado de seu filho, das chagas de seu filho pregado na cruz. Que Nossa Senhora agora também receba todas as intenções, tudo o que trazemos em nossa mente e em nosso coração. A ela nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, para quem chegou agora, quem está chegando agora no Rincão, para quem agora acabou de sintonizar na TV Canção Nova, na rede Canção Nova de rádio, ou nosso portal Canção Nova, você que nos acompanha pelo CN Plus, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, mais uma vez, bom dia, Deus abençoe você, abençoe sua família. Então o tema dessa pregação: libertos pelo sangue de Cristo. E a palavra de Deus vai nos ajudar nesta manhã. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, está lá já quase no final do Antigo Testamento. Já quase as últimas páginas ali da Bíblia, né? Pouquinho antes do livro do Apocalipse, né? Antes das cartas de João, você encontra ali a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. O trecho que nós queremos aqui é 1 Pedro de 18 a 21. Só que eu vou pegar um pouquinho antes, vou pegar a partir do versículo 13, tá bom? Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. Então, antes de ler essa passagem, só para explicar para você bem o contexto, aqui essa carta de Pedro é endereçada às comunidades de cristãos, os primeiros cristãos, que se encontravam reunidos no norte da Ásia, o que hoje é conhecido como a Turquia. Então, no norte da Ásia Menor, ali aquela região, haviam colonos, né, que estavam assentados naquela região, pelo Império Romano. Você sabe que naquela época, né, os primeiros anos do cristianismo, logo depois que nosso Senhor ressuscitou, subiu ao céu, e aí começou, né, tivemos Pentecostes, tivemos lá toda a evangelização, como a gente vê no livro dos Atos dos Apóstolos, né, Pedro, Paulo, ali, evangelização. Então, o império dominante era o Império Romano, César, né, Império Romano. Então, esse Império Romano, então, ele colocava colonos. Além disso, naquela região haviam gregos, haviam bárbaros, e eram pessoas que haviam se convertido, tinham acabado de sair do paganismo, estavam abraçando o cristianismo, abraçando o caminho com o nosso Senhor. Só que não foi fácil, né? Você que estudou a história aí da igreja, você que conhece bem, você sabe o quanto que houve a perseguição do Império Romano, naqueles primeiros anos, os mártires, né? A gente vê naqueles filmes antigos, né, os cristãos sendo já dados aos leões lá no Coliseu Romano, né, queimados, pregados em cruz, toda aquela perseguição. Então foi um tempo muito difícil. E esses que estavam lá, eles não estavam propriamente em Roma, mas eles também sofriam a perseguição. Era um tempo de provação, era um tempo de prova. E eles precisavam ser confirmados na fé, animados na fé. Então o bonito dessa carta é que ela é uma carta em que mostra a solicitude da igreja, o cuidado da igreja, a atenção da nossa mãe igreja
para com todos nós, mesmo para com aqueles que se sentem às vezes isolados, distantes, aqueles que se sentem, como fala aí, né? O pessoal fala assim meio, moro lá onde você mora, lá nos cafundós de Judas, né? Que o pessoal fala, né? Escondido lá no cafundó de Judas, então. Esses cristãos que estavam lá no cafundó de Judas, lá escondido, perdido num canto do mundo. A palavra de Deus vai até eles para dizer, continuem firmes. Como o Padre Jonas, nosso pai fundador, sempre dizia para nós na Canção Nova, aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha. Então, essa carta é para isso, é para dizer aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha, para aqueles que a própria carta vai endereçar dizendo que são aqueles que são sem casa e sem pátria. Ou seja, era um povo que era desprezado pelo Império Romano, colonos ali assentados, não são ninguém, como se fosse ralé, são ralé. E exatamente para essa, desculpa falar, ralé, São Pedro, o apóstolo Pedro, escreve dizendo, vocês são o verdadeiro povo de Deus, vocês são a verdadeira casa e verdadeiro povo de Deus, um povo que é considerado sem casa e sem pátria, mas não, muito pelo contrário, vocês são o verdadeiro povo de Deus, então ele incentiva. E aqui nesse trecho que nós vamos ler, a partir do versículo 13, capítulo 1, versículo 13, aqui o título na minha Bíblia é Vocação à Vida Santa. Presta muita atenção. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga cada um, de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo de vossa permanência como migrantes. Tende consciência, agora começa aqui o trecho mais importante. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Conhecido de antemão, antes da criação do mundo, ele foi, neste final dos tempos, manifestado em favor de vós. Por ele, versículo 21, tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim vossa fé e vossa esperança estão em Deus. Somente até aí. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, o que Pedro está falando, né? O primeiro Papa da nossa igreja está falando para a igreja que estava ali, lá nos cafundó de Judas, esquecido lá na Ásia Menor, num cantinho. Povo considerado sem pátria, povo considerado ralé, povo que era considerado sem casa. Um povo que acabou de sair do paganismo, abraçou a fé em Jesus, mas estava sofrendo perseguição, sofrendo desalentos, sofrendo tribulações, violentas perseguições. E para esse povo, Pedro começa dizendo, aprontai vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus. E aí ele começa a falar, como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, no tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Aqui é um povo que está sofrendo, sim, é verdade, é um povo que está sofrendo, mas é um povo que está suando a camisa pela santidade. É um povo que está ali, olha, dia após dia, lutando para ser alguém melhor. Como você. Como você que está aqui no rincão do meu Senhor, como você que está em casa agora. Você que acompanha a Canção Nova, está aí lutando. Eu não conheço as suas lutas. Você também não conhece as minhas. Mas todos nós que estamos aqui temos luta, não é verdade? Todos nós temos luta. Todo mundo aqui tem luta? Quem tem luta aqui, levanta a mão, por favor. Olha quanta gente aí tem luta. Então, eu também tenho as minhas, você tem as suas. Estamos lutando. E não é uma luta fácil. É uma luta muitas vezes até dura.
ingrata até, uma luta difícil. E a primeira grande luta é contra nós mesmos. Contra o homem velho, a mulher velha, a criatura velha, que insiste dentro de nós em pôr as manguinhas de fora, nos levando, nos arrastando para o pecado. Mas a gente está aí, lutando, caiu, PHN, por hoje não, vou buscar o sacramento da reconciliação, corro lá no padre, vou me confessar, participando da missa, Eucaristia, buscando o nosso Senhor, rezando o rosário. Estou aí lutando com a palavra de Deus. Você está lutando, vivendo as 5 pedrinhas, rezando, combatendo, lutando, porque eu e você somos chamados à santidade. Sereis santos porque eu sou santo. Assim está escrito o versículo 16. Sereis santos porque eu sou santo. É o Senhor falando. E aí, para esse povo chamado à santidade, mas que também é tentado, veja, em nenhum momento não se trata que o povo é chamado à santidade, não vou ter mais nada, não estou tintindo nada, não tenho nenhuma tentação. Não, isso não é verdade, gente. Eu e você temos tentações. Eu e você, todo santo dia, somos tentados. Só que tentação não é pecado. Mas a tentação, quando ela é acolhida e é consentida, ela vai se tornar pecado. Eu me abri à tentação, aí peco. Mas se eu estou lutando contra a tentação, eu não estou pecando. Mas todos nós passamos por tentações. Também esse povo que estava lá nos cafundó de Judas, esquecido, também eles tinham tentações. Eu vou desistir. Não vale a pena permanecer com Jesus. Olha, talvez você conheça alguém, talvez da sua família, talvez lá da sua comunidade, da sua paróquia, alguém que fala, meu Deus, eu estou rezando tanto e quanto mais eu rezo, mais dificuldade eu tenho. Talvez você conheça alguém que fala assim, eu parei, rezei, não resolveu nada. Tem gente que fala isso, né? Parece que as coisas ficaram pior. É o combate. E a pessoa desanima, ela desiste, ela arrefece, ela não permanece, ela não persevera. Era o risco que esse povo estava correndo e é o risco que eu e você corremos. E aí, Pedro vai dizer, tende consciência, versículo 18, de que fostes resgatados da vida fútil. Vocês viviam uma vida fútil, uma vida medíocre, uma vida de pecado, herdada de vossos pais. Mas vocês foram resgatados, vocês foram comprados, vocês foram adquiridos. Não por bens perecíveis como prata ou ouro, não. Você não foi comprado por prata, por ouro, não. Mas você foi adquirido, foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Meu irmão e minha irmã, eu e você temos um valor, eu e você temos um peso, todos nós. Teve uma vez um palestrante que foi dar uma pregação, e ele pegou uma nota de R$50, botou assim a nota de R$50, e falou, pegou a nota e falou, quanto que vale essa nota? E o povo, R$50, ele tá. Aí ele pegou a nota e amassou, todinha a nota. Aí mostrou para o povo, e quanto que vale? Aí alguns ficaram me olhando assim a nota, amassada, e falaram, R$50. Ele jogou ela no chão, passou o pé em cima, esfregou, assim, a nota ficou toda suja. Ele falou, e quanto que vale essa nota? Aí alguns poucos falaram, R$50, ficaram hesitando. Aí ele pegou e deu um cortezinho na ponta da nota, e falou, quanto que vale essa nota? Aí a pessoa ficou em silêncio sem entender. Alguém falou, não, continua valendo R$50. Ele, pois bem, é isso mesmo. Essa nota ela foi amassada, essa nota ela foi pisada, ela foi esfregada no chão, ela foi cortada, foi dilacerada. Essa nota aconteceu tudo isso, mas ela não perdeu o valor. Quantos de nós que a vida vem, pisa, esmigalha, flagela, machuca, a vida vai esfregando a cara da gente no chão, sofrimentos, a gente vai, desculpa a expressão, sentindo a mosca do cocô, do cavalo, do bandido. Já ouviu essa expressão? A gente se sente um nada. Quando a palavra de Deus diz a mim e a você, você vale o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado até a última gota. Eu e você não temos peso de ouro, peso de prata. Isso é fichinha, gente, isso é café pequeno, isso é besteira.
Ah, eu valho ouro. Ah, essa pessoa vale ouro. A gente fala assim, né? Quando quer elogiar uma pessoa. Ah, fulano vale ouro. Uma pessoa tão boa. Ela vale ouro. Não. Eu e você não valemos ouro nem prata. Porque não fomos resgatados a preço de ouro ou prata. Fomos resgatados a preço do sangue do Cordeiro. Eu e você valemos o sangue de Deus. Mesmo que você hoje venha para cá sentindo esfregado, amassado, rasgado, dilacerado, você vale o preço de sangue de Deus. Isso é lindo. E Paulo, o apóstolo Paulo teve esse entendimento. Pega comigo aí a sua Bíblia, continua, abre lá em Romanos capítulo 5. Romanos 5, a partir do versículo 6. Romanos 5, 6. Veja o que vai dizer o apóstolo Paulo. Agora não é Pedro, é Paulo falando. Ele diz aqui, Romanos 5, 6. Com efeito, quando éramos ainda fracos, porque somos fracos, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Paulo aqui, ele tem esse entendimento. Dificilmente alguém vai morrer por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Mas a prova do amor do Pai, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, o nosso Pai do céu, a prova do seu amor por nós, é que o seu Filho amado, Ele deu o seu Filho para nós, o seu Filho se entregou a nós na cruz, morreu por nós, Cristo morreu por nós, versículo 8, quando éramos ainda pecadores, muito mais agora que já estamos justificados. Isso é muito importante. Nós fracos, nós pecadores, somos justificados, ou seja, declarados justos, tornados justos pelo sangue de Cristo, justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. E aí vai concluir o versículo 10 dizendo, fomos reconciliados com Ele, com Deus, pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados com Deus, seremos salvos por sua vida. Salvos por sua vida, essa expressão é muito importante, porque quando se fala vida, o sangue é vida. Para o judeu isso é muito claro, o sangue é vida. Tanto que, você quer uma prova disso, muito concreta? Quando você está doente, você vai lá no consultório médico, o médico não te pede um monte de exame de sangue? É ou não é verdade? Vamos ver o que está acontecendo com você. Ah, eu estou com uma tremedeira aqui, estou com uma dor aqui, estou não sei o quê. Vamos fazer um exame de sangue. Aí fala aquele hemograma, faz não sei o quê, pede um monte de sangue, exame de sangue. Você vai lá e cai na agulha, tira aquele monte de tantão de sangue. Por quê? Para descobrir no seu sangue o que está te afetando a sua saúde. Sangue é vida. Para o judeu, isso é muito claro, o sangue é vida. Quando o Senhor derrama o seu sangue, Ele derrama a sua vida por nós. Ele dá a sua vida por nós. Eu me lembro que a minha esposa, a Roseni, ela, logo quando nasceu nosso primeiro filho, Jonas, e isso foi em 2002, ele nasceu na zona leste de São Paulo, a gente morava em São Paulo, na missão de São Paulo. E ela nasceu ali num jeito que eu até dou risada, brinco, que era parto humanizado. Ela nasceu no esquema parto humanizado, só que ela o parto humanizado, mas sem anestesia. Imagina, a mulher teve a contração, foi brabo o negócio, a mulher ralou ali, a esposa na hora de dar a luz ao Jonas foi sofrida ali, mas graças a Deus, tudo certo. Só que a minha esposa, ela perdeu muito sangue durante a hora do parto. E ela estava da cor dessas cadeiras que estão aqui no rincão, branca de tudo. E aí tinha uma religiosa, né, porque o hospital lá era de freiras, né, uma congregação que cuidava do hospital, e uma das religiosas, e elas eram formadas em enfermagem e tudo mais, elas entendiam do assunto. Uma das enfermeiras, uma das irmãs, melhor dizendo, ela chegou lá, viu a minha esposa e falou, ela não está bem. E correu para o médico e falou, doutor, pede o exame de sangue.
que ela não está bem, a Roseni não está bem, a Roseni é branca de tudo, lá deitada, não. Minha sogra veio, né, lá do Mato Grosso do Sul, para acompanhar a minha esposa, e eu ali também no hospital, e levou. O médico falou, não, isso é normal, mas aí ele pediu o exame de sangue. Quando ele olhou lá a taxa de glóbulos vermelhos da minha esposa, o médico falou, corre agora e leva ela para transfusão. Minha esposa tomou 2 ou 3 bolsas de sangue. Porque ela estava da cor dessa cadeira, gente, branquinha. E ela foi tomando lá a bolsa de sangue e foi voltando a cor dela, foi ficando coradinha de novo. Sangue é vida. Não, parece que não tem nada. Estava ficando aquela anemia profunda. Uma pessoa com anemia profunda, ela não consegue fazer nada. Então precisa desse sangue. O sangue tem que estar funcionando direitinho dentro de nós. Sangue é vida. E é isso que Paulo apóstolo está falando aqui para nós, para mim e para você. Nós seremos salvos pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira. Por ele, pelo sangue de Cristo, somos justificados. E por este sangue agora estamos reconciliados com Deus, com o Pai. Seremos salvos pela vida, por este sangue derramado por nós na cruz. E aí veja, meu irmão e minha irmã, estamos no mês do preciosíssimo sangue. Está acabando hoje, né? Mês de julho. Mas como que afinal começou essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus? Eu queria aqui então, né, nessa pregação, abrir um parênteses e explicar para você, né? Um dos primeiros santos da nossa igreja, que foi um dos primeiros a ter essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, foi um santo da igreja chamado São Gaspar de Búfalo. São Gaspar de Búfalo. Esse santo, ele propagou fortemente essa devoção, tendo então a aprovação da Santa Sé. Esse santo, São Gaspar de Búfalo, ele foi o fundador da congregação dos missionários do preciosíssimo sangue. Fundou essa congregação no ano de 1815. E depois, além dele, né, aí foi passando o tempo, com o passar do tempo, a igreja ela foi desenvolvendo várias festas ao preciosíssimo sangue. Tanto que esse São Gaspar de Búfalo, ele é considerado, né, é chamado o apóstolo do preciosíssimo sangue. Olha que bonito, né, o título, apóstolo do preciosíssimo sangue. E com o passar do tempo, a igreja foi desenvolvendo várias festas ao preciosíssimo sangue, e no século XIX, só no século XIX é que uma festa universal foi sendo estabelecida. E aí o que acontece? Durante a Primeira Guerra Italiana pela independência, isso em 1849, o Papa, na época, era o Papa Pio IX. E o Papa Pio IX foi para um exílio em Gaeta, né? Não ficou em Roma, ele foi para o exílio em Gaeta. Acompanhando o Papa Pio IX estava Dom Giovanni Merlini. Esse Dom Giovanni Merlini, ele era o terceiro superior geral dos padres do preciosíssimo sangue. Ou seja, dessa ordem aí fundada, né, por São Gaspar de Búfalo. Estava lá. Eles divulgando tudo isso, a devoção ao preciosíssimo sangue. Enquanto estava acontecendo essa guerra italiana pela independência, a guerra pegando fogo, aquela fúria, aquela coisa toda, esse Dom Giovanni Merlini sugeriu ao Papa Pio IX que ele criasse uma festa universal ao precioso sangue, para implorar a ajuda celestial de Deus, para acabar com a guerra e trazer a paz a Roma. Pio IX, posteriormente, fez uma declaração em 30 de junho de 1849, que ele pretendia criar uma festa em honra ao preciosíssimo sangue. E a guerra, logo após isso, a guerra logo terminou e o Papa retornou a Roma pouco depois. E no dia 10 de agosto, o Papa então oficializou e proclamou que o primeiro domingo de julho seria dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Mais tarde, outro Papa da nossa igreja, o Papa Pio X, atribuiu o dia 1º de julho como a data fixa dessa celebração. E aí depois do Vaticano II, essa festa acabou sendo removida do calendário, mas uma missa votiva em honra do preciosíssimo sangue foi estabelecida e pode ser celebrada no mês de julho, assim como na maioria dos outros meses do ano. Então, por essas razões que todo mês de julho é tradicionalmente dedicado ao preciosíssimo sangue. Nós somos encorajados nesse mês a meditar sobre o profundo sacrifício de Jesus e o derramamento do seu sangue por amor à humanidade. E existe uma carta, meus irmãos, uma carta apostólica, né, que o nome dela chama-se India Primis. Essa carta apostólica, India Primis, foi escrita
por São João 23. João 23. E ela foi escrita no dia 30 de junho de 1960, na ocasião da vigília da festa do Preciosíssimo Sangue. E o Papa João 23, quando escreveu essa carta, ele fala algumas coisas muito interessantes, que eu queria trazer aqui para você nesta pregação, que a gente está refletindo sobre o Preciosíssimo Sangue de Jesus. No número 9 desta carta apostólica, João 23 diz assim: por isto, ao aproximar-se a festa e o mês dedicados ao culto do sangue de Cristo, preço do nosso resgate, penhor de salvação e de vida eterna, façam-nos fiéis objeto de meditações mais devotas e de comunhões sacramentais mais frequentes. Iluminados pelos salutares ensinamentos que promanam dos livros sagrados e da doutrina dos padres e doutores da igreja, reflitam no valor superabundante, infinito desse sangue verdadeiramente preciosíssimo, do qual uma só gota pode salvar o mundo todo de toda a culpa, como canta a igreja com o angélico doutor, e como sabiamente confirmou o nosso predecessor Clemente VI. Porquanto, se é infinito, presta atenção, se infinito é o valor do sangue do homem Deus, e se infinita foi a caridade que o impeliu a derramá-lo desde o 8º dia do seu nascimento, e depois com superabundância, na agonia do horto, na flagelação, na coroação de espinhos, na subida ao Calvário e na crucifixão, e enfim, da ampla ferida do seu lado, como símbolo desse mesmo sangue divino que corre em todos os sacramentos da igreja, não só, presta atenção, não só é conveniente, mas é também sumamente justo que a Ele sejam tributadas homenagens de adoração e de amorosa gratidão por parte de todos que foram regenerados nas suas ondas salutares. Eu li tudo isso para você, para dizer isso. Daqui a pouco, nosso Senhor vai estar aqui caminhando no meio de nós, em corpo, sangue, alma e divindade. Nós vamos viver um momento de adoração. Você que está aqui no rincão e você que está em casa. O sangue de Jesus. E o que São João 23 está falando para nós nessa carta? Esse sangue precisa ser adorado. Esse sangue precisa receber amorosa gratidão. Então, quando nosso Senhor estiver passando aqui no meio de nós, meu irmão, agradeça a Deus. O que Ele está dizendo a mim e a você, dizendo: agradeça, cristão, a Deus. Tenha uma amorosa gratidão por este sangue que é o preço do seu resgate, da sua salvação. Basta uma única gota. Uma única gota. Os santos da nossa igreja, eles têm frases maravilhosas, né? Aí vai dizer aqui, por exemplo, tem uma frase aqui de São João Maria Vianney, o Curadás, que vai dizer: uma única gota do sangue de Jesus seria suficiente para salvar o mundo inteiro, e no entanto Ele quis derramar todo o seu sangue por amor. Bastava uma única gota. Mas o Senhor não poupou, Ele não mediu, Ele foi generoso. Não segurou para si, derramou até a última gota do seu sangue, por amor a mim, por amor a você. Outros santos da igreja, temos o próprio São Gaspar de Búfalo, né, que eu citei para vocês, que foi o primeiro assim, a propagar essa devoção ao preciosíssimo sangue. Ele vai dizer: desejo que o meu coração se torne uma tocha viva do amor ao preciosíssimo sangue de Jesus. Santa Catarina de Sena, a grande doutora da igreja, vai dizer: no sangue de Cristo encontramos a chave da salvação, o preço da alma, o sinal do infinito amor de Deus. Uma outra santa da nossa igreja, uma carmelita italiana chamada Santa Maria Madalena de Pazzi, ela vai dizer: ó sangue do Cordeiro, lava-me, consome-me, transforma-me no teu fogo de amor. Santa Faustina, nossa querida Santa Faustina, nós sempre estamos aqui rezando o terço da misericórdia. Hoje vamos rezar às 15 horas aqui o terço da misericórdia. O que a gente diz? Essa você conhece. Repete, vamos rezar juntos? Ó sangue e água. Como eu confio em vós, ó sangue e água. Veja, tudo isso. Uma outra beata da nossa igreja, Maria do Divino Coração, que era uma religiosa portuguesa, ela escreveu cartas para o Papa Leão XIII, em que ela falava do poder transformador do sangue de Cristo, e ela
né? E como nosso Senhor deseja inundar os corações com essa torrente de misericórdia, ela falava o seguinte: o sangue de Cristo é um rio de amor, no qual as almas se devem purificar e abandonar. Daqui a pouco o nosso Senhor vai estar aqui, e do seu coração eucarístico vai jorrar esse rio de amor, que é o seu sangue, onde eu e você, só eu e você podemos agora fazer essa escolha de purificar-se nesse rio, abandonar-se nesse rio, mergulhar de cabeça nesse rio. Mas eu preciso dizer para você, abençoada, abençoada, essa é uma decisão sua. Ninguém pode decidir isso por você, nem você que está em casa. Ou você toma a decisão ou não toma. É um pegar ou largar, é um escolher ou não, é dizer sim ou não. O Senhor está dizendo: eu te ofereço o meu sangue para te purificar. Eu estou te oferecendo esse rio de sangue para você mergulhar e se inundar e se encharcar e ser purificado, porque o meu sangue é o preço, é o resgate que foi pago, é o preço do teu resgate, da tua salvação, da minha salvação. Mas nós precisamos tomar posse deste sangue. E aí, para ir terminando, eu quero falar para você uma frase aqui de um grande santo da nossa igreja, chamado São João Crisóstomo. Ele vai falar para nós: olha, quando nós, depois que a gente comunga, que a gente participa da Santa Missa, e esse dia, essa quinta-feira de adoração, vai se encerrar com o santo sacrifício do altar. Quando você comunga, você recebe o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor. Veja o que diz São João Crisóstomo. Ele vai falar assim, que nós, depois que comungamos, termina a Santa Missa, nós saímos daquela mesa, mesa do altar, a mesa da Eucaristia, saímos daquela mesa quais leões expirando chamas, tornados terríveis ao demônio, pensando em quem é o nosso chefe e quanto amor ele teve por nós. Esse sangue, se dignamente recebido, afasta os demônios, chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos. Esse sangue derramado purifica o mundo todo. Este é o preço do universo. Com ele, Cristo redime a igreja. Tal pensamento deve refrear as nossas paixões. Até quando, com efeito, ficaremos apegados ao mundo presente? Até quando ficaremos inertes, parados, né? Até quando descuraremos pensar na nossa salvação? Reflitamos sobre os bens que o Senhor se dignou de nos conceder. Sejamos-lhes gratos por eles. Glorifiquemo-lo não só com a fé, mas também com as obras. Esse ensinamento também está nessa carta que João 23 escreveu, carta apostólica, India Primis. Você encontra lá no site do Vaticano, da Santa Sé, você encontra essa carta. Depois você pode ler ela na íntegra. O preço do nosso sangue, o preço da nossa salvação, o sangue do Senhor derramado na cruz. E quando nós recebemos, olha tudo que eu e você nos tornamos. Leões expirando chamas, terríveis ao demônio. Nós afastamos o demônio, chamamos para junto de nós os anjos, o próprio Senhor dos anjos vem para nós, Jesus fica pertinho de nós, tudo isso pelo poder do sangue de Jesus. Esses dias eu fui no cinema, não vou dar spoiler, nem vou falar o nome do filme, porque se você gosta de ir para o cinema, eu gosto de ir no cinema. Fui com a minha família recentemente assistir um filme, não vou falar o nome do filme para não estragar, né, dar spoiler. Mas há uma cena no filme, muito interessante, em que o protagonista do filme, ele está preso, e a namorada do protagonista vai salvá-lo. E aí ela conta com um rapaz que ele tem poderes, ele tem super-herói, ele tem um poder. E ele tinha como que umas bolinhas, que ficavam assim, umas bolinhas que ficavam flutuando. E ele vai lá para salvar o namorado da menina, e ela vai junto. Quando eles estão caminhando, vem um exército inimigo. E é uma cena bem interessante, que ela fala, são muitos, gente, vem uns 30, vem uns 40 com metralhadora para cima dos dois. E aquele homem, ele só mexe assim no relógio, ele é todo tecnológico, ele mexeu no relógio, aquelas bolinhas levantam, gente. E aquelas bolinhas, elas fazem coisas assim espantosas. As bolinhas começam a lutar contra as pessoas, derrubar o pessoal, destruir as metralhadoras. E aquela bolinha, sai um raio dela sobre a namorada, a menina, porque a menina não tinha poder nenhum. E ela fica dentro de um campo de força. E é muito interessante, porque aí mostra a cena do filme, o pessoal vindo com a metralhadora dando tiro
nela, querendo matá-la, jogando coisa para matá-la, e ela assustada, ali assustada, olhando, e tudo batia no campo de força, bate e volta, bate e volta, bate e volta, não atingia ela. E o rapaz que estava ajudando ela começou lá a lutar contra todo mundo, venceu todo mundo, quando estão todos lá caídos no chão, desacordados, ele aperta lá um negócio lá no relógio lá, e aí o campo de força cai. E aí eles vão caminhar lá para salvar o namorado dela. Mas por que eu estou contando essa cena do filme para você? Porque é exatamente isso que acontece no mundo espiritual. É exatamente desse jeito. Sobre mim, sobre você, há um campo de força. Satanás vem com fúria, ele te odeia, ele odeia seu casamento, ele odeia sua família, ele te odeia ver feliz, ele não suporta ver o sorriso nos seus lábios, ele não suporta ver você fazendo o que você vai fazer daqui a pouquinho, que é de joelhos dobrados adorando o nosso Senhor. Ele está furioso, ele não quer que as pessoas adorem o Senhor em corpo, sangue, alma e divindade. Quanto menos adoradores houver sobre a face da terra, melhor para ele. Ele não quer que ninguém adore a Jesus. Então ele vem com fúria sobre os adoradores, vem com fúria sobre aqueles que lá na carta de Pedro dizia, são sem pátria, são sem terra, são a ralé. O mundo pode nos considerar ralé, mas nós temos o valor, valemos o sangue do Cordeiro. E o demônio sabe disso, que fomos comprados, resgatados na nossa vida fútil por um alto preço, meu irmão e minha irmã. Então ele vem com fúria, o inferno vem com aquilo que tem de pior, ele vem com as piores armas para destruir nossa família, destruir nossa saúde, destruir nosso casamento, nos manter escravizados no vício, tudo isso. O que eu e você temos que fazer? Jesus vem com teu sangue, fazer aquilo que nós fizemos no começo da pregação, nos consagrar ao preciosíssimo sangue de Jesus, rezar desse jeito, falar, Senhor Jesus, em vosso nome, com vosso poder e com o poder de vosso sangue precioso, eu selo tudo isso, eu me selo e selo a minha família, tudo agora, coloco um círculo, uma gota do teu sangue agora que forme esse círculo e me proteja, e vem esse campo de força, no mundo espiritual vem esse campo de força, um homem e uma mulher revestido pelo sangue do Cordeiro, o diabo jamais o vencerá, Satanás jamais conseguirá derrotar um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã, que é revestido pelo sangue do Cordeiro. Então não perca mais tempo, meu irmão e minha irmã, não perca mais tempo. Quero terminar contando essa historinha, uma história que eu já contei outras vezes, mas é interessante. Houve uma reunião dos animais, dos bichos na floresta, em que eles foram reclamar do pior do bicho, que é o bicho homem. E aí foi a vaca lá reclamar na reunião, o leão era o presidente ali do sindicato ali, da reunião, e a vaca foi, mas o bicho homem, ele pega tudo, acaba com o meu leite, nem meu chifre ele deixa em paz, leva tudo, arranca meu couro. O porco também foi reclamar, o bicho homem acaba comigo e faz eu virar bacon. A galinha foi reclamar, o homem quer meus ovos, toda hora eu fico lá botando ovo. Nunca vi homem gostar tanto de omelete, desse jeito, acaba comigo meus ovos, não aguento mais, toda hora pondo ovo. Cada animal tinha uma reclamação para fazer, porque o bicho homem queria algo desses animais, desses pobres animais. Daqui a pouco no meio da reunião, vem chegando uma lesma. Aí todo mundo olha para a lesma e fala, eu também quero falar. E todo mundo começou a rir. Falou, que esse bicho inútil? O homem vai querer alguma coisa do raio de uma lesma? O que uma lesma tem para oferecer para o homem? Não tem nada. Bicho nojento, todo mole, viscoso ali. Quem que vai querer alguma coisa? Todo mundo começou a rir. Ela falou, sim, eu tenho algo muito importante que o homem quer e que ele não consegue, mas que eu tenho de sobra. Aí eu perguntou, o que é que você tem de sobra? Ela disse, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. A lesma vinha devagarinho porque ela tinha tempo. Dia 31 de julho, ainda não acabou o mês do preciosíssimo sangue. Eu e você ainda temos tempo. Não somos lesmas, graças a Deus, mas temos tempo. O Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, deu a mim e a você tempo. Então, meu querido, minha querida, não seja tolo, não seja bobo, não seja inerte, como disse São João Crisóstomo, ficamos inertes, paralisados. Vamos aproveitar esse dia de graça. Hoje é o fechamento, o encerramento desse mês. Então, se você passou os outros 30 dias desse mês, sem nem lembrar que o sangue de Jesus existe, sem rezar uma oração sequer ao sangue do Cordeiro, nada, não fez nada, hoje é o último dia. É encerramento da campanha, né?
projeto Dai-me Almas, último dia, vamos ajudar, pix.doação@cancional.com, a gente fala para ajudar, último dia da campanha, vamos nos mobilizar, e nesse último dia, nesse mês dedicado ao preciosíssimo sangue do Cordeiro, não vamos perder tempo, vamos aproveitar e vamos dizer: Senhor, lava-me, o Senhor hoje me oferece esse rio e eu quero mergulhar, eu quero estar dentro desse campo de força, muito mais do que num filme que tem bolinhas que protege, o teu sangue, uma gota só, do teu sangue é esse campo de força que me reveste. Vai ficando de pé, meu irmão e minha irmã, vai ficando de pé, vamos rezar agora, e vamos pedir mesmo isso, peça para você, peça para a sua família, esse campo de força, que é o sangue do Cordeiro, essa graça. Você ouviu santos falando do sangue de Jesus, ouviu papas falando do sangue de Jesus, ouviu tanta coisa bonita sobre o sangue de Jesus, só que tudo isso é teoria, tudo isso é muito bonito, mas agora é a prática. Então coloca a mão sobre o peito, sobre o coração, e vai clamando, clama agora com a sua própria voz, vai dizendo: Senhor, manda teu sangue agora, lava com teu sangue a minha família, lava o meu casamento, lava a minha família, lava, Senhor, a minha casa. Pensa agora na sua casa, onde ela se encontra agora nesse momento. Você diz: Senhor, toca agora com a gota do teu sangue a minha casa, o meu lar onde se encontra. O Senhor vai caminhar aqui em nosso meio, nos purifica nesta manhã, restaura-nos, Senhor, protege-nos das insídias do diabo, protege-nos dos ataques de Satanás, Senhor. Nós hoje nos voltamos a Ti, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, nós nos submetemos ao Teu sangue, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Vamos cantar e vamos clamar o sangue de Jesus sobre nós. E clamemos: lava-nos, Senhor Jesus. Lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, lava-me, lava-me, Senhor. Peça mais uma vez: lava-me, lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, lava-me, lava-me, Senhor. Manifesta em mim, manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Lava-me, lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, lava-me, lava-me, Senhor. Peça com fé: lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, lava-me, lava-me, Senhor. Manifesta em mim, manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu poder. Manifesta em mim, manifesta em mim o teu querer. Podes realizar maravilhas com o teu